só, agora a gente muda de assunto, hoje é dia do aposentado, você sabia? Mas e aí, será que quem se aposenta no Brasil tem, de fato, motivos para comemorar? Eu te pergunto. Olha, você trabalha a vida inteira, trabalha pensando no quê? Ai, vai chegar a hora, eu vou descansar, vou curtir a vida. Só que, junto com a aposentadoria, meu amigo, minha amiga, vem um turbilhão de problemas, né? São cerca aí de 21 milhões de aposentados hoje no Brasil. Os dados da Previdência Social mostram que, atualmente, apenas 1/3 dos aposentados recebe acima do salário mínimo. E há anos não recebem um aumento real. E justamente quando a renda cai de forma drástica, os gastos com a saúde tendem a quê? A aumentar, né? E a gente não está falando só de questão financeira, não. É agravante? É. Mas também tem a questão da vida social, né? A vida social da pessoa que se aposenta, né? Que a gente sabe que muda, não tem mais aqueles colegas de trabalho, a rotina, né? Que a pessoa às vezes se sente perdido, vem a solidão, aí não tem dinheiro para piorar. Vamos bater um papo sobre essa mudança? Como que era a sua vida antes da aposentadoria e como que é hoje? Participa com a gente no Facebook, que aqui no nosso estúdio, ó, eu recebo Dona Carmelita, tá até respirando fundo assim, ó. Repondo o fôlego para falar do assunto aposentadoria. Obrigada pela sua participação. Dona Rose também maravilhosa, obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Nós que agradecemos. Gisélia Freitas, nossa querida psicóloga, também contribuindo com a gente com esse assunto. Dona Carmelita, por que a senhora respirou fundo quando a gente falou de aposentadoria, hein? Boa tarde Boa a tarde. todos. Porque é difícil, não é? Vou te contar. Eu moro só, eu e Deus, né? Se eu depender da minha aposentadoria, não dá para mim. Não dá. Não dá. E pessoas têm 5, 6, até 9, 10 filhos. Como que vai viver? Eu, graças a Deus, meu filho me ajuda muito. Eu vivo fazendo meus trabalhos, faço meus crochê, faço várias coisas, né? Para mim poder adiantar a minha vida, para poder pagar minhas contas. Senão, não dá. A aposentadoria não dá. A senhora imaginava... Hoje a senhora tem quantos anos? 74 anos. 74 anos. A senhora imaginava que aos 74 anos a senhora precisaria fazer um trabalho esse, faz o crochê, depende também da ajuda de filho, para conseguir fechar essa conta? Não pensava isso. Achava que a gente ia viver tranquilo, né? Poder viajar, poder andar para lá, andar para cá, mas não dá. E você, Dona Rose, a senhora? Não dá. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, de casa também, que estão nos assistindo, né? Mas eu sempre trabalhei desde novinha, né? Eu não tive adolescente, eu trabalhei de novinha para ajudar. Não tive aquela fase de adolescente, né? Trabalhava para ajudar o meu pai a criar meus irmãos. Então, depois eu casei, né? Fiquei uns anos casada e tal. Separei, né? Aí continuei trabalhando. Trabalhava como manicure, trabalhava como cozinheira. Eu me aposentei como cozinheira. Tem 4 anos. Mas realmente não dá. Eu me aposentei com salário mínimo. Eu trabalho como acompanhante de idoso. Eu sou manicure. Eu, às vezes, faço evento, né? Que eu sou DJ. Faço evento com som para ajudar na renda. Porque se depender só do dinheiro da aposentadoria, não dá. Já a gente vai falar das outras mudanças também, não só do lado financeiro, né? Aquilo que a gente citou, as amizades que vão ficando para trás, vai vendo a vida seguir, alguns colegas também vão se perdendo, né? Sim. Deixa eu só antes falar aqui com a Gisélia, né? Gi, boa tarde, obrigada mais uma vez pela sua participação. Como que a pessoa se prepara mentalmente para todas essas mudanças? Porque não é o que é muito importante, não é só o aspecto financeiro que pesa muito, mas muda completamente o estilo de vida, né? O padrão também. Totalmente, porque a perda de capital não é só financeira, existe uma perda de capital social, relacional, afetiva. E quando a gente fala da nossa cultura,
E isso ainda fica mais maximizado, né? Então, para se preparar, existe uma preparação que é familiar também, né? Psicológica também, de saúde. A gente fala que, primeiramente, tem que preparar o físico, a saúde mental e saúde física, né? Então, a qualidade cognitiva, Robertinha, conta muito, porque essa perda é uma perda significativa. E a gente não está acostumado a envelhecer de forma saudável. Só que hoje a qualidade de vida proporciona que a gente fique em atividade produtiva muito mais tempo, né? Tem pessoas que se aposentaram que continuam com a empregabilidade. Empregabilidade não é manter carteira assinada, é manter-se em atividade produtiva, aumentando a renda, que, como você falou muito bem, o valor é muito pouco. O custo de vida no Brasil só tem aumentado, é alto. Remédio é caro. Para ter uma vida sadia, depois que você finalmente quer sossego, quer paz, você tem que ter capital financeiro também, né? E também é impactado, como eu falei, com afetivo, relacional, porque perde também o significado social. E agora, quem eu sou frente à sociedade, né? Ó, na minha faixa etária, por exemplo, eu gasto X com remédio. Quando chega aí na fase de aposentado, acima aí de 60 anos, hoje a senhora gasta quanto com remédio? Graças a Deus, eu não preciso de remédio. Graças a Deus. A senhora é uma exceção. Não, eu não preciso, não. Porque o que a gente sabe de aposentado, né? Porque vem junto aí na fase, justamente a fase da terceira idade, é remédio atrás de remédio. É assim com a senhora, dona Rose? Não, Roberta, graças a Deus eu tenho muita saúde. Que bom! O único problema que eu sofro é problema de estômago, que eu tomo remédio, mas o SUS dá, né? Só tem um remédio que eu compro, pantoprazol. Esse o SUS não dá. Então eu tenho que comprar todo mês 2 caixas. E eu sim tenho uma atividade, né? Tem minhas atividades. Graças a Deus eu não sinto nem dor de cabeça. Olha, isso é uma exceção, porque a gente sabe, a própria Gisele já adiantou aqui pra gente o quanto que se gasta muito com caro, remédio. É muito caro, né? Como ela disse, precisa da ajuda também para se manter da família, dos filhos, ou tem que ter uma renda extra. Ninguém aqui está vivendo só da aposentadoria, não só da questão de saúde, mas também social. Como é que viaja? Como é que paga as contas? Luz aumentando, custo de vida alto. Então a pessoa não consegue se manter se ela não tiver realmente uma renda que abasteça a sua vida, né? E o outro aspecto também, dona Carmelita, por exemplo, a mudança do padrão de vida, né? Que a gente vê que precisa fazer escolhas, mudar, às vezes, o estilo, né? Se antes a pessoa conseguia viajar, opa, reduziu a renda, já não consigo dar conta, então não pode viajar, não pode comprar a roupinha que quer. Isso a senhora também sentiu? Sim, senti. Mas, graças a Deus, sobre isso daí, eu não posso reclamar sobre roupa. Até viajar, eu tenho até viajado, né? Porque meus filhos estão criados, graças a Deus, né? Meus filhos bem empregados, né? Minha nora, você vovó novamente, né? Depois de 23 anos, você vovó de novo, se Deus quiser. Então, isso não me atinge, não. Mas não atinge porque a senhora faz o crochê. Porque eu faço o crochê e agora eu sou modelo também, né? Ganha cachê também como modelo? Ganho uns cachezinhos de vez em quando, né? E estou no crochê até... Às vezes, eu fico acordada até 2 horas da madrugada crochetando. Você e no acredita? outro dia, como é que a senhora acorda? Como é que fica a sua saúde? Fica cansada? Eu fico cansada. E às vezes eu durmo com a agulha na mão, para lá, para cá. Aí fico na cama até lá para as 8, 9 horas. Levanto, vou para ginástica, vou para o CRAS. Graças a Deus, minha saúde é boa. Fiz uma cirurgia, já te falei, né? Tomo o remédio... Esqueci o nome daquele remédio, 0,25 miligramas. Não, se preocupa com o nome do remédio, Só não. isso daí que eu tomo, mas é uma coisa que a doutora falou que quase não estou mais precisando de badalinho, nem dá sono. Qualquer hora, se eu precisar de badalinho do remédio, e é barato. Roberto, nenhuma das duas aposentou, não, tá? Não aposentada. Nenhuma das duas foi aposentada. Não é referência. Nós não aposentamos, nós não estamos aposentadas. Continua mais ativas até, né? Muito. Você hoje continua até mais ativa do que era antes? Sim, mais ativa. Porque depois que eu me aposentei, eu me tornei DJ. Então, isso aí, para mim, é uma atividade muito grande. Que eu tenho problema de uma filha doente, eu ajudo a minha filha, né? Eu já te falei que ela terminou agora o 2º tratamento do câncer. Então, graças a Deus, está bem, mas eu continuo ajudando ela. E eu não abro mão dos
dos meus eventos que eu tenho que fazer, da minha vida social. Sim. Eu continuo, sabe? A primeira vez foi um baque. Por que a primeira vez foi um baque? Porque eu não achei que aquilo nunca ia acontecer na minha família. Quando eu vi minha filha chegando em casa, mutilada, para mim foi um baque. Eu custei para me levantar. Muita oração, muita fé em Deus. Fizemos uma corrente de oração, a família toda. E graças a Deus, minha filha venceu. Depois de 5 anos, outro susto. Olha só que interessante, Gisélia. Mais uma característica, mais um aspecto que quando chega nessa fase da aposentadoria, né, já que a gente está falando ali que acontece a partir de beirando ali 60, 70 anos, é também lidar com as perdas, com as possíveis perdas, que isso se torna mais comum. Interessante você trazer esse discurso que eu ia entrar com 2 temáticas dentro do que elas colocaram. Isso, a questão de viver o luto, que existem várias perdas, né? Falamos da financeira, afetiva, relacional, vários capitais. Existe também a perda física dessas pessoas e não só de forma subjetiva. Então, a resiliência psicológica tem que ser grande. E ela está trazendo questões que essa geração de aposentados foi a geração, talvez, mais forte que a gente já teve, dessas mulheres, né? Porque hoje a nossa geração dos jovens, a gente estava falando recente aqui da geração neném, da geração que fica na casa do pai, fica na casa da mãe. Muitas dessas gerações de agora estão dependendo delas para continuar a sobreviver. Então, os pais deveriam estar dependendo dos filhos e, na verdade, é reverso. Então, estamos vivendo uma geração de aposentados que continua trabalhando porque precisa continuar sustentando a família. Verdade. Olha só, e um dos grandes desafios, né, para quem se aposenta é o quê? Exatamente o que a gente estava falando. É manter aquele mesmo padrão de vida que você levou a vida inteira. E isso é quase impossível, né? Não tem jeito, porque se a renda cai, você não se aposenta com o valor que você ganhava o salário. Então, a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. Vamos convidar também Eduardo Araújo, que é economista, aqui para o nosso bate-papo. Eduardo, eu estava vendo uma pesquisa muito interessante, que 90% do brasileiro, ele quer se planejar, né? Ele se preocupa com a aposentadoria, mas apenas 6% de fato se planeja. O que isso representa? O que esse número representa para você? O que está por trás disso? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos aí que nos escutam. Na verdade, isso é uma característica, eu diria, do brasileiro e do ser humano, essa dificuldade de fazer o planejamento e também de fazer aquela escolha, né, de deixar de consumir hoje para poder consumir um pouco mais no futuro, né? A gente... É uma característica humana, essa tendência da gente olhar só para o presente e não planejar muito o futuro. E, assim, tendo assim, em consideração que as pessoas têm uma dificuldade de fazer uma programação financeira, até para o próprio ano, né? Imagina agora das pessoas que estão nos escutando em casa, quem são aquelas pessoas que já conseguiram parar nesse início de ano para fazer um planejamento do orçamento até o final do ano, de dezembro? Quem será que são aquelas pessoas que têm uma planilha, que consegue ali calcular mais ou menos quanto é que ele vai receber ao longo dos meses, vai gastar? Então, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente percebe que as pessoas parecem que estão mais ali naquela coisa do dia a dia, né? Eu vou levando do jeito que eu posso e aí vai tentando administrar do jeito que dá. Esse tipo de comportamento ele é muito preocupante porque quando a gente pensa na situação da aposentadoria, como você explicou, há uma tendência das despesas das pessoas aumentarem e da receita diminuir. Uma pessoa vai gastar um pouco mais com plano de saúde, ela vai gastar mais com medicamento, em alguns casos, né, com exceção das senhoras que estão aí participando do seu programa, mas a gente tem essa característica e a remuneração, que é o seu salário, dependendo do trabalho, né? Às vezes a pessoa sai de uma condição do trabalho que ela tem alguns benefícios e esses benefícios eles somem ali quando você passa a se tornar um aposentado. Então, isso faz com que a sua renda caia e o padrão de vida de muitos aposentados tendem a cair. Muitos passam a depender, às vezes, de ajuda de algum filho, isso traz aí a importância da gente repensar e fazer essa programação
E falando agora para o público jovem também que nos assiste, Eduardo, Isso. tem uma idade que a gente precisa parar para pensar, falar assim, olha, de agora em diante eu preciso dar uma poupada pensando no meu futuro? Para todo mundo que nos escuta aí agora, Roberta, a regra geral que os economistas recomendam é você tentar tirar ali 20% do seu salário para fazer uma poupança, né? Então, para aquela pessoa que está recebendo um salário mínimo, ali, algo em torno de R$ 1.500 por mês, ela deveria verificar se todo mês ele está conseguindo tirar pelo menos os R$300 ali do seu salário, considerar aquilo como uma despesa. E para a pessoa que é mais jovem, é muito importante até se conseguir fazer uma taxa de poupança maior. E às vezes me preocupa quando eu converso com alguns jovens, eu percebo que tem muitos que já querem ter uma vida de luxo e se esquecem do efeito que essa poupança pode trazer para todos os projetos que eles vão ter ao longo da vida. E no Brasil, tem um grande incentivo para a gente fazer poupança, porque a taxa de juros daquele dinheiro que você coloca lá no banco para fazer uma aplicação, ela tende a ser uma taxa interessante, sabe? Hoje você tem aplicações financeiras que te dão uma rentabilidade aí de renda fixa de 10%, 13%. Então, para a pessoa que está mais jovem, ter um conhecimento, utilizar o seu tempo para poder aprender um pouco mais também desses produtos financeiros, é uma recomendação que a gente está. Tentar fazer o máximo, ampliar essa taxa de poupança, né? Estou falando de 20%, é um percentual conservador. Mas quanto mais você consegue fazer essa capitalização, isso tem um efeito mágico, assim, de que ao longo do passar do tempo, juros compostos no Brasil, isso faz que dê um resultado muito positivo. Eduardo, a nossa ligação começou a falhar, daqui a pouquinho eu volto a falar com você, mas disso tudo que você está falando, deixa eu ver aqui com a dona Carmelita, por exemplo. A senhora, antes de se aposentar, planejou a sua aposentadoria? Eu não pude planejar, Robertinho, porque eu tive 4 filhos, né? E o meu marido, ele não foi aquele pai que ajudou muito. Então, eu tive que trabalhar, trabalhei de faxina. Eu trabalhei até lá dentro do Tubarão. Raspei muito minério debaixo das correias. Eu tinha 43 anos quando eu entrei para o Tubarão e para criar meus filhos, né? O marido ajudou pouco, então eu não pude fazer essa economia, não pude. E a senhora, dona Rose, conseguiu se planejar para a sua aposentadoria? Eu planejei, Roberta. De que forma? Fiz vários planos. Eu viajei, né? Não, mas a senhora guardou dinheiro? Sim, poupou dinheiro, pensando assim, olha, não. Vou aposentar e vou ficar tranquila, não quero dor de cabeça, é a fase de eu descansar. Não, eu não deu para guardar por estar ajudando a minha filha, que ficou doente, né? Agora, graças a Deus, acredito que eu vou conseguir fazer uma poupança, né? Ou seja, ainda tem esse detalhe, quando Sim. surge um imprevisto ainda, que às vezes tudo que você guarda é preciso ser utilizado em prol de um assunto maior, né? Aí haja mentalidade para isso, né, Gisélia? Isso que Edu está falando, né, que esse economista está falando, não é só para aposentar, né? Então, você tem que ser uma pessoa organizada nessa autogestão financeira, porque a gente não sabe dia do amanhã, com um parente, com a nossa saúde. Hoje vocês estão melhor do que eu e a Roberta, né? Mas a gente não sabe no dia da manhã. Então, a gente tem que guardar, tem que reservar, até para fazer aquela viagem do sonho, para ter aquela roupa do sonho, aquela casa do sonho. A gente tem sonhos, e sonho, até onde eu sei, gente, não cai do céu, vem do dinheiro, vem do trabalho. Então, independente da idade que a gente tem, temos que começar, principalmente, a ensinar os nossos filhos, né? Ensino minha filha com 13 anos a guardar o dinheirinho para não assim, ganhei e vou gastar. Porque a gente tem uma tendência, né? Brasileiro adora gastar. Eu trabalhei demais, eu mereço. Vou gastar, vou comprar aquele sapato, aquela brusinha, né? A gente quer. E acho que a felicidade está direcionada a isso. Mas vem a idade, vem o tempo e vê que a gente precisava ter se organizado melhor financeiramente. Olha só, a Maria da Penha participa com a gente. Ela diz, eu também tenho que fazer unhas das clientes para ter um troco a mais. Né? Depois eu sei as dores que eu sinto, até porque a disposição da pessoa também vai mudando, né? Ela também diz, pagar plano de saúde é o valor de um salário mínimo. Também tem mais outro comentário aqui, a Lenira Moura, ela diz, é muito difícil, o salário mínimo realmente não dá, a gente precisa arrumar algum meio para ganhar um extra.
para tentar manter o padrão de vida. E aí a gente quer saber, Gisélia, essa mudança do padrão de vida, por que é tão difícil assim para a sociedade aceitar, encarar um novo estilo de viver que é preciso abrir mão de algumas coisas? Primeiro que dentro de uma trajetória psicológica, nossa, cultural, a gente tem um processo de negação muito forte quando vai envelhecendo. A gente não quer aceitar nosso novo corpo, nossa nova situação, muito menos social. Então, isso é um preparo não só financeiro, né? Eduardo está falando de forma econômica, eu estou falando de questões psicológicas, você chamou muita atenção para isso no início. Como me planejar em termos de qualidade cognitiva, ter essa resiliência psicológica, para que quando eu chegar e começar a cair certos padrões que eu estou acostumada, eu conseguir lidar isso ainda no nível de felicidade, produtividade, de satisfação, porque quando a gente fala de perda, isso aí é muito relativo, varia muito. O que é perda para ela não é perda para ela. Depende de como foi a sua estrutura de vida. Agora, após esse planejamento, planejou, se preparou psicologicamente também, você tem que ver o que é prioridade na sua vida, porque não dá para querer fazer tudo. Até porque existem limitações físicas, não apenas financeiras e sociais. O mais importante, gente, é continuar tendo uma qualidade de vida em termos psicológicos. A estar feliz com quem você é, o que você conquistou, porque a história delas são fantásticas, né? A gente fica aí já com aquela pontinha de que eu quero também juntar capital de repertório de vida. Vocês têm repertório de vida e isso é rico. Então, vocês chegaram aqui com história para contar que muitos não têm. Isso já é muito bom e isso já é uma vitória. Quer ver só um exemplo? Eu conheço várias pessoas, né? Que à medida que que os anos vão passando, a família também, os filhos vão saindo de casa, isso. Às vezes a pessoa se mantém naquele imóvel, naquela casa grande, onde a família toda vivia ali reunida, e às vezes é preciso repensar, ir para uma casa menor, né? Às vezes até mesmo uma kitnet. A senhora mora sozinha? Eu moro... A senhora mudou de casa? Não, eu não vou acostumar mais numa casinha pequenininha, né? A senhora não acostuma mais. Tá vendo a mudança do padrão de vida que a gente fala? Aí vai fazer crochê até 2 horas da manhã mesmo, quer manter a casa. Meu filho mora no fundo do quintal, né, meu filho? Eu não moro sozinho de tudo, não, né? Eu moro dentro da minha casa. Mas ele mora ali, ele está sempre ali. Ontem mesmo ele chegou na janela do meu mãe, está bem? Falei, estou bem. Então... Quantos quartos tem na casa da senhora? Tem Desculpa perguntar. 2 quartos, uma varanda, uma área de serviço bem grande, um quarto grande, uma copa, uma cozinha e uma sala. E nessa residência, não estou falando do quintal, nessa residência a senhora mora sozinha. Isto. Né? São essas situações que a gente fala que às vezes é preciso repensar. É verdade. Né? No padrão de vida que a gente leva. Será que eu preciso realmente de uma casa grande, espaçosa, igual a senhora está falando, né? São coisas que talvez ali na hora de colocar na ponta do lápis, na hora de enxugar, talvez seja o ponto para ser revisto, né? Mas é difícil abrir mão, para manter, né? É a casa com a história dela também, né? Vou alugar um quartinho seu lá, hein? Vou colocar para fazer renda. Eu preciso dar uma reforma na minha casa. Isso é um sonho meu, tá? Dar uma reforma Mas na minha sustentando casa. certos padrões, inibe outros sonhos. Então, você tem que colocar no papel o que você quer, o que vocês vão fazer com o dinheirinho, né? Agora, deixa eu voltar a falar com o Eduardo, porque eu vi aqui alguns comentários. Eduardo Araújo, economista, continua com a gente na ligação de vídeo. Eu vi aqui alguns comentários, já que ele orientou, né, o ideal, o cenário ideal seria tentar poupar ali 20% do salário, pensando aí na aposentadoria, Eduardo. Mas aí muita gente falou, poxa, mas poupar 20% de um salário mínimo aí de R$ 1.412 é muito difícil. Qual é a orientação? É difícil, mas o pouco que você conseguir poupar, o máximo que você conseguir avançar na sua poupança, significa que lá na frente você vai estar numa condição melhor, né? É difícil abdicar, mas aí a discussão toda que a Gisele também está conduzindo aí com você é sobre essa questão do padrão de vida que a pessoa também quer levar. Então, se você consegue ter uma taxa de poupança suficiente, de um lado, ou você fazer uma adequação do seu padrão de vida, ou então investir em alguma estratégia para poder fazer com que realmente não existe muita mais mágica, uma entendeu? vez, Eduardo, a nossa ligação está falhando, mas eu vou usar uma fala sua que você já
falou diversos momentos aqui no programa com a gente, né, que a gente precisa pensar, então, se o salário não está dando, é pensar em trabalhos extras, né? Assim como a dona Carmelita, que faz o crochê, a Rose, que também é DJ nas horas vagas. Gente, obrigada pela participação de vocês. Agradeço. Uma boa tarde. Pode tomar sua aguinha com calma, viu, dona Carmelita? Ó, um beijo, boa tarde.